Fala, rapaziada, né? Bem-vindos à Geografia com Anderbal, o meu canal. Tudo bem com vocês? Tudo certo. Vamos continuar falando sobre projeção cartográfica, né? E vamos falar um pouquinho agora sobre essas duas geometrias, a geometria cônica e a geometria plana, polar, né? Ou azimutal. Primeiro vamos falar um pouco sobre a projeção do tipo cônica, quando eu envolvo o planeta Terra dentro do cone, né? O cone acaba ali sendo a geometria escolhida e eu coloco, né, inscrito nesse cone o planeta Terra. A nossa projeção cônica, ela acaba, né, trazendo, na hora que ela é inscrita, né, o planeta Terra ele é inscrito dentro do cone, trazendo, né, uma área de tangência diferente da projeção cilíndrica e da projeção plana. Ou seja, a área de tangência, a área onde o cone e o planeta vão se encostar, vai ser uma área, né, que a gente chama de área temperada do globo, o que seria entre um trópico, né, e o círculo polar, tudo bem? A projeção cônica também tem como grande característica, né, ela exibe paralelos curvos, né, então os paralelos são curvos, e os meridianos retos convergentes nos polos. Então eles são retos e convergentes nos polos, beleza? Isso pode aparecer como uma descrição numa questão, tudo bem? Outra característica é o seguinte: a projeção cônica ela tem uma limitação considerável, que é a limitação de só conseguir reproduzir, só conseguir representar um hemisfério de cada vez. Então, olha só, a projeção cônica ela pode ser escolhida para representar, geralmente, né, um continente, um país que está localizado na faixa temperada, beleza? Ela é mais adequada para fenômenos mais terrestres, né, que deem a noção, né, do território e não tem uma noção muito global, ela só consegue representar um hemisfério de cada vez. Tudo bem? Tudo certo. Rapaziada, vamos falar um pouquinho sobre a projeção plana, azimutal ou polar, né? Que eu chamo carinhosamente de xerox do bumbum da Terra. Eu tenho aqui uma folha, né, um plano, e eu vou fazer aqui a representação do que seria, né, o planeta Terra sendo representado nessa projeção. Percebe, olha só, que eu tenho uma área onde o planeta Terra encosta no plano. Essa área é a região mais extrema, a região de polo, né? Então, olha só, estou te mostrando aqui desse lado o hemisfério sul, o polo, né, antártico, e aqui em cima o hemisfério norte, né, o polo ártico, né? Então, olha só, quando eu faço, né, esse esforço de projetar essa maravilhosa Terra no plano, a área de tangência é essa região de alta latitude, né? Entre 66 graus, que é o círculo polar, e 90 graus, que é o polo, beleza? Outra característica dessa projeção é que ela é uma projeção considerada monocentrista, né? Tu tá vendo essa projeção aqui? E consegue ver que essa projeção também tem a ver com esse logo aqui. E esse logo é o logo da ONU, da Organização das Nações Unidas, né? E não é por causa disso somente que ela é considerada monocentrista, porque ela costuma representar, né, o mundo através ela representa o mundo através dos polos, e ela tem essa visão de mundo quando projetado, olha só. E ela acaba evidenciando os países que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU, os países, né, que têm um assento permanente nesse conselho. De quem que a gente está falando? A gente está falando desse carinha aqui, esse gigantão chamado Rússia, está falando desse carinha aqui chamado Estados Unidos, a gente está falando desses carinhas aqui europeus pequenininhos, né, que eu tenho que aproximar, esses carinhas chamados, né, Reino Unido, França, e eu estou falando também, né, no caso aqui também consigo mostrar do hemisfério norte, consigo mostrar a China aqui embaixo da Rússia, né, um pouquinho mais para baixo. Então evidencia esses 5 países que têm, né, assento permanente no Conselho de Segurança. Então ela acaba dando, né, esse privilégio, né, de representar, né, numa projeção esses 5 países, por isso ela é chamada de monocentrista. Ela vai privilegiar essa visão de mundo, vai colocar eles numa condição de centralidade, né, e no caso, né, os demais países, sobretudo, né, o hemisfério sul, mais uma vez vai ser periferia, mais uma vez vai ficar afastado do centro. Outra coisa que tu não pode esquecer é que a projeção plana, polar ou azimutal, ela pode, né, apresentar as coordenadas de uma forma que a gente não está acostumado, né, não está habituado a enxergar, a consumir. As coordenadas vão se apresentar da seguinte forma, né? Os paralelos serão círculos concêntricos, né, cada vez maiores a partir do polo,
E a gente vai ter meridianos que irradiam dos polos, né, como linhas retas, tudo bem? Presta atenção que isso pode aparecer numa questão, numa proposição, né, de uma questão de vestibular ou na tua prova do ensino médio. Tudo bem? Tudo certo. Valeu!